Olá, estamos ao vivo em mais um episódio do Fundacicast. Esse é o 14º episódio do Fundacicast. É uma promoção da Fundace, que é uma instituição associada à Universidade de São Paulo, a FED Ribeirão Preto. E estamos muito felizes com aqueles que estão aí nos acompanhando. E isso faz parte, na verdade, da própria entrega da Universidade de São Paulo. A ideia é que nós tenhamos sempre uma produção de conteúdo com os melhores profissionais de mercado. E é isso que nós tentamos fazer a cada um desses podcasts patrocinados pela Fundace. Hoje eu estou aqui com dois convidados de empresas muito relevantes, dois convidados com uma experiência de mercado muito grande. E vamos falar sobre um tema que afeta muito ao bolso, principalmente das equipes deles, tá? Que é a respeito do comissionamento de vendas. Eu vou primeiro fazer a abertura com cada um dos convidados, eles vão se apresentar, vão falar das suas empresas, e depois nós entramos nesse bate-papo para conversar um pouco sobre o comissionamento de vendas. Se houver perguntas, como nós estamos ao vivo, pode enviar aí para o chat do YouTube, e imediatamente a área passa aqui para nós, a gente coloca na mesa e fazer uma discussão aí das suas perguntas, ok? Vamos começar com a nossa convidada que está online, a Luísa. Luísa, por favor, pudesse se apresentar, falar um pouco da Metalúrgica Imã, fique bem à vontade. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Espero contribuir um pouquinho aí, mas lembrando que eu estou numa trilha de aprendizado sempre, constante, né? Então, eu falo aqui pela Imã. Nós somos uma empresa que foi fundada em 1970 pelos meus avós. A gente está aqui em Santa Catarina, em Guaramirim. No início da trajetória da empresa, a gente fazia pás, enxadas, foices, eram ferramentas manuais para agricultura. E aí, ali pela década de 80, a gente foi buscando aí a mecanização do campo e trazendo aí toda uma transformação para o nosso mix de produtos mais voltado para a agricultura mecanizada. Então, a gente tem duas plantas aqui em Guaramirim e o nosso grande foco aí são peças que integram máquinas e equipamentos agrícolas. A gente está presente tanto no preparo, no plantio, quanto na colheita. E os nossos principais clientes aí a gente coloca tanto montadoras quanto mercado de reposição. Então, essa apresentação da empresa, né, falar um pouquinho do meu histórico aqui. Então, eu sou a terceira geração, um desafio grande aí assumindo a empresa nos próximos meses. A minha trajetória aqui começou lá em 2012, eu comecei na recepção ainda, faturando nota, a empresa tinha um outro porte, fazia de tudo um pouquinho, fazia o ponto dos funcionários, gestão de documentos, né, então foi bem um início ali, estando na porta da frente, recebendo e tendo contato com o que eu tinha acesso. Na época eu fiz um período de curso de administração e depois migrei para o departamento fiscal, para o lançamento de notas, impostos e afins. E aí eu fiz uma pausa na faculdade para fazer um intercâmbio para fora, fui para o Canadá, e voltei com uma cabeça um pouco diferente, mudada, entendendo que eu gostava mesmo de estar um pouco mais, numa rotina mais dinâmica. E isso me fez mudar para engenharia de produção. Então, até por toda a trajetória, tudo que estava se desenhando pela frente, eu entendi que precisava entender mais da indústria, de como eram os nossos processos de fabricação. E aí começou uma outra fase minha na Imã, que foi desde PCP, engenharia, eu conduzi todo o projeto da nossa fábrica nova, que é a nossa fundição, então layout, fluxo produtivo, então sempre foi muito voltado dentro da fábrica. E aí, com esse avanço da sucessão e toda a profissionalização da empresa nos últimos anos, em 2023 foi um período que a gente parou aí para montar conselho, estruturar algumas ferramentas de governança, e aí eu vim para cá, para a Matriz, literalmente sentar aí ao lado da Estela, que é a minha mãe, para aprender mais dos processos, né, das outras áreas, além das áreas produtivas, e foi quando eu tive contato com a área comercial. Então, desde 2023, eu me aproximei mais da área comercial. Foi bem desafiador para mim no início, porque eu vim do chão de fábrica, literalmente onde a operação acontece, né? Então, foi onde eu, inclusive, escolhi fazer o MBA junto da USP, para poder entender melhor dos processos comerciais. Eu não sabia como é que era uma gestão de time de representantes comerciais, como é que era uma gestão de
time de vendas interno, eu não sabia nem o que era conflito de canal direito. E aí foram muitas as aberturas, né, as outras frentes de conhecimento que foram se desenhando aí ao longo desses 2 últimos anos. Bastante mudança também, e fico feliz aí de estar mais à frente, mais perto dos clientes agora, né, dos representantes de todo esse time. Então, parece que a gente fechou aí o ciclo da parte industrial e agora comercial, principalmente. Então, talvez eu me delonguei um pouquinho, mas esse aí é o contexto e espero contribuir dentro da nossa conversa. Perfeito. Luísa, Inserção internacional, a Iman também já tem? Sim, a gente também tem um segmento de exportação. Já foi mais representativo, mas hoje cerca de 5% aí do nosso faturamento ele vai para toda a América Central aqui e do Sul. A gente tem alguns parceiros que distribuem nossos produtos. Perfeito. Obrigado, Luísa, pela apresentação. Agora passamos Edmar, que é executivo da Atento, e a gente queria conhecer um pouco mais do Edmar e da própria empresa que você atua. Vamos lá. Obrigado, primeiramente, pelo convite, obrigado à Fundacia, obrigado, professor Paulo, pela oportunidade, né, de dividir um pouquinho, né, o nosso conhecimento com todos aqui presentes. Como você mesmo disse, eu estou à frente da Atento, né? Atento Brasil é uma empresa hoje que ela está se situando no mercado como uma empresa de BPO, né? É uma empresa, naturalmente, uma empresa jovem, com 28 anos de existência. A gente fazia parte do Grupo Vivo lá no passado, né? Quando aconteceu a fundação e a gente abriu capital para mercado, e desde então a gente vem passando por um processo de transformação muito grande, né? Hoje, basicamente, 60% da nossa receita vem da esfera de call center, mas a gente já vem trabalhando bastante dentro de outros segmentos, né? Como chatbot, trabalhando na parte de desenvolvimento e terceirização de serviços e produtos, né? Então, eu sou o head da Atento no sentido de vendas, então eu sou responsável pelos canais de inbound, pelos canais de outbound, todos os canais online, né, que é vendas por WhatsApp, pelo online e também todas as operações de call center, né? Então, hoje, basicamente, a Atento, ela emprega hoje no Brasil e no mundo aproximadamente 84 mil funcionários, bastante gente, né? É a segunda maior empregadora do Brasil, né? A gente só perde para os Correios. E dentro do modelo de vendas, né? Basicamente, no que eu sou responsável, a gente faz em torno de 150 mil negócios, né? Por mês, né? De transações. Um dos nossos principais clientes hoje é o cliente Vivo, no qual a gente já tem uma parceria há mais de 25 anos, né, de atendimento com este cliente. Estou na Atento há aproximadamente 24 anos, completo agora em março, né, 24 anos de Atento. E até trazendo um pouquinho, né, o link pro tema, né, que é a remuneração de vendas, eu gosto de falar esses grandes números, até porque, como a Atento hoje é um capital aberto, esses números estão, né, disponíveis para todos. A gente tem um comissionamento de vendas de aproximadamente 1.700.000, né? Então, a gente paga mensalmente 1.700.000 em comissão de vendas para mais de 7.800 pessoas, e a gente tem mais dentro do nosso portfólio, mais de 50 modelos, né? Então, basicamente, os nossos modelos são extremamente customizados de acordo com o perfil do cliente, com o modelo de negócio. Então, a gente tem aí uma experiência grande em modelos de negócios, de regionalização. Atento hoje, né, até ela está distribuída em 9 cidades do Brasil, basicamente em 4 estados. Então, mais uma vez, é um prazer, né, estar aqui e compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa história, aí com todos presentes. Perfeito. Você entrou bem novo na Atento, né? Eu entrei bem novo, né? Até o tamanho um pouco engana, né? Tenho 45 anos, mas eu entrei novo mesmo, logo após a faculdade. Fiz toda
a carreira, né? A Atento hoje, ela tem um programa bastante antigo que chama Banco de Potenciais. Então, ela valoriza, né, as pratas da casa. E eu sou, né, prova viva disso, né? Eu entrei como cargo de operador, que a grande maioria entra, né? Então, atendendo clientes. E através desse programa, a gente tem a oportunidade de estudar, capacitar e participar de processos seletivos, né? Então, ele é um projeto antigo, bastante difundido pela Atento e as pessoas acabam fazendo carreira através desse projeto, desse programa. E olha que coisa bacana, vocês foram escolhidos pela competência profissional, mas vocês têm um crescimento de carreira muito próximo, né? Luísa começou na recepção, você começa na operação e chega em cargos de direção. É bacana, hein? E eu não conhecia a história de nenhum dos dois, quer dizer, coincidiu dessas duas histórias muito boas. Né? Legal. Perfeito. Bem, vamos colocar na mesa então o que nós viemos conversar, né? Então, Edmar, fala para nós, não logicamente sobre os 20 modelos, a gente para aqui hoje, né? Mas em termos gerais, como é que vocês comissionam? Não é só sobre o volume de vendas. Não, hoje, né, como eu mencionei, como a gente tem vários programas e vários contratos distintos, nossos modelos, ele sempre é precificado, né, com base, respeitando a margem e a rentabilidade de cada operação. Perfeito. Mas o que a gente preza por esses modelos? A gente sempre preza por modelos simples, de fácil entendimento e distintos de acordo com cada uma das categorias. Então, quando a gente fala modelos para os vendedores, são aquelas pessoas que atendem, né, o cliente, seja ele via voz, via online, via chat, a gente sempre faz um modelo simples, de fácil entendimento e com base em tabelas progressivas. Então, a gente sempre desenha valores unitários para cada uma dos produtos ou serviços e, mediante ao atingimento dessas faixas, a gente vai aumentando os valores, né? Então, basicamente, em linhas gerais, quando a gente fala para vendedores, a gente faz esse modelo, sempre com uma tabela progressiva, valores claros, né? E a gente tem um lema muito do gestão à vista. Certo. Então, o vendedor, ele precisa ter a noção de quanto que ele já vendeu, qual é a projeção se ele continuar com esse resultado, quanto ele vai receber. Então, a gente sempre disponibiliza, né, para todos os funcionários esse gestão à vista, com projeções e tudo mais. Quando a gente já vai para um cargo de liderança, né, então, basicamente, como que a gente trabalha hoje? Então, é um líder para cada 30 pessoas. Perfeito. Então, para esse líder, que é o líder nível 1, a gente coloca modelos envolvendo o unitário, porque o unitário é o que nos gera a receita, e também metas relacionadas a 2 requisitos básicos. Primeiro, a dispersão de quartil. Por que a dispersão de quartil dentro do modelo da liderança? Para evitar que ele trabalhe apenas um grupo, que são aqueles grupos de quartil 1, de quartil 2, onde eles trazem, né, grande resultado e grande vendas. Então, a gente tem um modelo voltado para a dispersão, e um outro modelo relacionado à superação de meta. Então, para o nível 2, a gente sempre desenha modelo nesse sentido. Aí, quando a gente vai subindo os níveis, né, para níveis mais executivos, aí sim a gente começa a envolver metas globais, margens, rentabilidade. Então, para o nível 1, a gente sempre faz um modelo onde depende dele. Quando a gente vai para o nível de liderança, um nível um pouco mais baixo, a gente atrela ao atingimento da equipe. Quando a gente sobe para níveis gerenciais, a gente sempre envolve um modelo de remuneração, englobando atingimento Atento Brasil, Atento Mundo. Então, sempre a gente estipula esse tipo de modelo. E até uma dica aqui para todos que estão assistindo, né? Tivemos uma alteração, né, na legislação no ano passado, onde toda tributação em remuneração de vendas
incidia de impostos e encargos, né? A aproximadamente 65%, 66%. E com essa alteração na legislação, talvez muitas empresas talvez não está fazendo, mas é uma oportunidade, para os cargos onde não tem a venda atrelada, ou seja, um líder de equipe, um gerente, um gestor, você pode mudar a forma de tributação pagando como desempenho. Olha só. Pagando como desempenho, você não tem o encargo e o imposto de 65%. Então, isso é uma sacada que teve na legislação. Isso fez com que, né, as empresas pudessem adequar os modelos. Então, para aquelas empresas que ainda não aplicam, está aí uma oportunidade. Puta, perfeito. Anotaram aí? Anotaram? Ou seja, em níveis em que a comissão não está atrelado ao cargo, é muito mais de desempenho. Esse encargo reduz para quanto? Você tem ideia? Reduz 65%. 65%. Redução de 65%. Tá? No final, Edmar vai deixar também o contato dele. Se tiver mais dúvidas, pode acionar. E que isso é importante. Muito importante. Ainda mais nos dias de hoje, né? Com as margens cada vez mais apertadas, né? Isso ajudou atento bastante, né, na reformulação e pode ajudar aí outras empresas. E de uma forma bem simples para que ele possa entender e saber o que ele vai até receber antecipadamente. Né? Exato. Acho que a transparência, né, quando a gente faz um modelo de comissionamento, ela é muito importante, né? As pessoas, eu sempre utilizo como regra dentro da companhia, toda vez que a gente vai mudar um modelo de remuneração, a gente nunca muda no mês vigente. É sempre com 20 dias de antecedência. Então, até para as pessoas, né, terem a previsibilidade, verificar o que vai alterar e tudo mais. Então, é muito importante essa transparência, essa sensatez na composição de meta, né? Então, quando a gente faz um modelo e esse modelo, na cabeça, né, do vendedor, se torna um modelo inatingível, naturalmente gera uma desmotivação. Então, como premissa que a gente sempre utiliza, olhando para a nossa indústria, né, como a gente falou, a gente tem quase 8.000 pessoas. Então, dentro dessas 8.000 pessoas, dentro desse modelo, tem aquelas pessoas que vendem muito, tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade tremenda em vender. Então, a gente utiliza como métrica a média do quartil 2 ao quartil 10. Então, a gente tira o extremo. Então, a gente tira aquelas pessoas que vendem muito e aquelas que vendem baixo. Então, a gente estipula como média, né? Sempre o atingimento do quartil 2 ao quartil 10. Por que isso? Justamente para trazer a transparência no modelo. Então, basicamente, tem alguns pilares. Não mexer na meta durante o mês, não mexer em modelo, né? Para você reduzir o custo. Pô, às vezes a gente erra no modelo. Às vezes a gente erra e acaba tendo um custo maior. Então, toda vez que a gente errar e mexer no modelo, na regra, durante o mês, a gente perde a credibilidade. Então, causa conflito, quer dizer, insatisfação. Causa conflito, causa insatisfação. Então, a gente sempre procura, né, divulgar com 20 dias, um modelo, como eu falei, simples, transparente, de fácil entendimento, para que as pessoas olhem para aquilo e falem, olha, eu tenho uma oportunidade de atingir. E como a gente está falando aqui de várias pessoas, a gente sempre procura colocar, né, para as pessoas as projeções. Então, hoje, um vendedor está fazendo 2 vendas por dia e vai remeter a um comissionamento hipotético lá de R$1.000. Mas ele tem de fácil acesso um simulador. Poxa, e se eu fizer 3 vendas? Quanto que vai dar? Opa, dá 1.500, né? Lembrando aqui que eu sempre gosto de frisar que o nosso grande público é primeiro emprego, jovens, né, de 18 a 22 anos, e então a gente precisa também afinar a comunicação com esse público. Então, exatamente, muita comunicação, a gente tem uma plataforma de comunicação onde a gente posta as principais notícias de forma fluida, né, até para que nós possamos aí atingir todo o público. Então, a linguagem diferente, muito digital. É uma linguagem diferente, né? As pessoas não gostam muito de falar, não gostam muito de reunião, então a gente acaba adequando, né? E isso faz parte do jogo, né? Que bacana, viu? Essa foi uma boa sacada, viu? Uma
das discussões que se tem muito é essa questão de você ter um comissionamento individual e por equipe. Em alguns tipos de modelos isso é essencial, né? Alguém que faz um que vende, outro que apresenta o projeto, apresenta o software. Como é que vocês veem esse tipo de comissionamento? Pode fazer com que o vendedor lá na ponta fique insatisfeito, que ele está repartindo a comissão dele com outras áreas? Todo o modelo, né, de comissionamento, ele tem que sempre estar pautado na margem e na rentabilidade da venda, né? Então, olhando por essa ótica, quando dentro do processo de vendas existem, né, pessoas que apoiam nas etapas, então tem aquela pessoa que busca, né, a propensão, o prospect, tem aquela pessoa que é especialista no consultivo, e tem aquele que é especialista no fechamento, que é o vendedor. Então, quando essas três esferas estiverem, né, bem alinhadas, com responsabilidades definidas, muito bem definidas, basicamente eu não vejo problema. Eu acho que até é um modelo bastante interessante, que eu vejo muito bem praticado por algumas indústrias hoje. Agora, né, se tiver algumas dessas etapas, não estiver fazendo aquilo que deveria fazer, e o vendedor tem que fazer, o prospect tem que fazer algo consultivo e também tem que vender, talvez ele vai se sentir, né, lesado ou prejudicado com relação à remuneração. Mas se essas etapas, né, tiverem fluídas, não vejo problema. Eu acho que é um modelo bastante interessante. Então, a amálgama disso, o elo é o processo. É o processo. Bem definido esses processos, né? Com as etapas, com as responsabilidades, né, e com os acompanhamentos. Eu vejo que se isso tiver fluído, não vejo isso como algo negativo, pelo contrário. Perfeito. Luísa, o que você acha, Luísa? Concordo com o que o Edmar colocou. A gente experimentou fazer isso aqui. A gente tem dentro da área comercial pessoas que são comissionadas, que dão suporte, inteligência do mercado, por exemplo, marketing, mas que de um modo geral eles também contribuem para que o comercial aconteça, né? Então, a gente adotou, caso a meta global seja atendida, a gente tem um sorteio de algum brinde, alguma coisa especial aquele mês, onde todos participam, por exemplo. Então, às vezes não precisa ser algo de valor ou algo individual, mas uma oportunidade de todo mundo que está participando do processo também participar desse brinde, né, dessa comemoração, de certa forma. Um dos nossos valores aqui é reconhecimento e celebração das conquistas. Então, a gente coloca isso como algo de comemoração mesmo e dando oportunidade para todos, né? A gente lançou recentemente um outro programa que seria também focado às metas, que seria a nossa meta, super meta e hiper meta. Então, quando bate meta, a gente tem ali esse sorteio de um brinde, normalmente na casa dos R$500, uma Alexa, uma JBL, alguma coisa que o pessoal esteja curtindo, assim, né, que esteja hypado no momento. Aí, nesse caso do super meta e hiper meta, a gente colocou mais um sorteio e daí sim um bônusinho individual para cada um. Do hiper meta seria também 3 sorteios e mais um valorzinho individual para cada um. Então, isso aí para poder engajar o time aí, realmente todo mundo ir atrás do resultado, né? Então, acho que pode funcionar assim para motivar o pessoal e até para as áreas do relato que não estão necessariamente ali fechando venda, né? Também buscarem contribuir dentro do Ok. Tem uma pergunta aqui do Zé Adelmo de Sorocaba, mas eu acho que vocês até já falaram sobre ele, mas é bom a gente retornar, né? Ele está dizendo quais cuidados que se precisa ter na hora de mudar um plano de comissionamento na empresa. Acho que o principal cuidado que a gente precisa ter, olhando para o âmbito da empresa, sempre são as margens ebítidas e a rentabilidade do negócio, né? Como eu mencionei, às vezes a gente coloca um modelo de comissionamento muito agressivo e consome toda a nossa margem, toda a nossa rentabilidade. Então, para aquelas pessoas que vão definir os modelos, é sempre importante fazer as simulações, fazer os estudos e projetar alguns cenários, né? Perfeito. Isso eu acho que é o primeiro cuidado, olhando para o âmbito da empresa. Olhando para a parte do funcionário, dos envolvidos, é um pouco do que eu mencionei. Eu acho que tem que ter a clareza,
na comunicação, explicar muitas vezes o que levou a essa alteração, né? Acho que de forma clara, de forma... E as metas, elas precisam ter premissas, né? Então, sempre que a gente coloca uma meta muito acima do potencial, sem uma explicação básica, sem uma memória de cálculo, sem dados estatísticos, sempre ele gera um desconforto, né? Porque o vendedor, ele tem aquilo, né? Eles colocam uma meta para que eu não alcance e reduz a minha... olhando na cabeça do vendedor, é exatamente isso que acontece. E da empresa também, né? Muitas vezes a empresa Acho que a quer pergunta dele é nesse ponto. Mais com menos, né? Aquele mais com menos, mais com menos. Então, isso às vezes, né? É sempre... E não é bom mudar sempre, né? Então, eu sou muito avesso a ficar mudando modelo de remuneração. Claro que às vezes se faz necessário por uma série de fatores. Mais estrutural, né? Mais estrutural, mas quando você começa a mudar 3, 4 vezes o modelo no ano, é sinal que alguma coisa de muito errado o executivo esteja fazendo. Porque o modelo, ele é para ser alterado, você pode mexer um pouquinho na meta aqui, apertar um pouquinho ali. Mas quando você muda o modelo na sua complexidade, mudando premissas, mais de 3 vezes no ano, alguma coisa de muito errado aconteceu. Então, precisa ter esses cuidados, né, para que a gente tenha uma equipe motivada, né, uma saúde financeira da empresa restabelecida, para que nós não tenhamos, né, nenhum desconforto de um lado e nem a baixa rentabilidade de outro. Perfeito. Luísa, como é que você responde ao Adelmo? Qual que é o impacto que tem nessa mudança aí nas equipes, na empresa? A mudança de meta, né? Sim. Aliás, de meta não, desculpa, de comissionamento. Comissionamento, né? De modelo de comissionamento. Acho que está super completo o que o Edmar colocou ali. Eu só acrescentaria caso de adequação, que foi comentado antes também, né? Então, vai começar a prestar essa partir do próximo mês, ou fazer isso gradativo. A gente mudou, por exemplo, a questão do período. Então, o período mudou ali, alguns dias deslocaram. Então, até a gente chegar no período deslocado, vão ser 3 meses. A gente vai tirando um dia por mês, né? Por exemplo. Então, eu acho importante esse período, quando a gente faz uma mudança. E também a questão de uma conversa franca, uma comunicação, né, com a equipe, e também deixar claro de que é um modelo novo sendo testado, de que aquilo lá é para trazer mais resultado individual, mais resultado para a empresa. Assim, deixa uma abertura para que num período de 3 meses, tu consiga sustentar, avaliar isso de novo. É um combinado que eu faço com a equipe, explicando aí o motivo da mudança, e também colocando quais são as expectativas com uma mudança dessa, né? Se essas expectativas não forem atendidas, é possível que seja voltado atrás ou modelo. Então, o que a gente tira na mesa precisa se mudar a premissa, eu preciso comunicar muito bem, deixar claro que aquilo vai beneficiar os dois lados, não é uma mudança para um lado só, né? Tem que pensar na questão do tempo, foi isso que você falou, Luísa? O temporal? Isso, eu sugiro, né? Porque uma mudança, e quando a gente faz uma mudança de comissionamento, normalmente, se vierem a ganhar mais, fica complicado você depois reduzir. Tá. O temporal no sentido do alcance dessa mudança. Foi o resultado que aquilo trouxe para a empresa também, né? Perfeito. Ou seja, a mudança tem que ser planejada mesmo, né? Tem que ser planejada, exatamente. Nada de imediatismo, né? Acho que a gente está lidando, né, com pessoas, com remuneração, e que eu vejo que é algo sagrado, né? Então, a gente mexer, né, numa comissão de vendas, a gente impacta a vida das pessoas. Então, tem que ter muita responsabilidade com essas tomadas de decisão. Perfeito. E o comissionamento e plano de carreira, como é que a gente pode articular estrategicamente isso? Porque também só o comissionamento e você não dá a ele um plano de carreira, isso no médio prazo acaba desmotivando, né? Perfeito. Eu vejo assim, o comissionamento, muitas vezes a gente, ele tem o benefício, né? Ele traz o benefício
para o vendedor, olhando para o meu negócio, né? E que eu observo também? Tem os benefícios diretos e tem os benefícios também indiretos. O que são os benefícios indiretos? Pessoa que ela é bem remunerada, ela dificilmente ela vai ter um turnover, você não vai perder ela para o mercado. Dificilmente você tem um absenteísmo, essa pessoa não falta. Essa pessoa tem uma qualidade de entrega bem satisfatória, porque se ela não atender bem o cliente, ela não vende, né? Então, ela tem os benefícios diretos e os benefícios indiretos, no qual eu mencionei aqui. Quando a gente consegue equilibrar isso com um plano de carreira, como eu mencionei no começo do podcast, como a Atento tem, né, onde a gente tem a oportunidade de através do mérito da pessoa, participar de programas de capacitação, desenvolvimento, onde as regras são claras, né? Não existe dentro da Atento, isso eu posso afirmar, não só na área no qual eu sou responsável, mas em todas as áreas, processo seletivo sem avaliação. Então, o Edmar, ele tem uma boa entrega, ele sempre entregou bem, eu quero promovê-lo. Poxa, se o Edmar não tiver a qualificação necessária, se ele não tiver os cursos no qual ele precisa passar pela Atento para ser promovido, se ele não tiver umas notas de avaliação comportamental dentro dos quesitos já existentes, o Edmar não vai participar. Então, eu acho que quando a gente consegue equilibrar todos esses pontos, um modelo de remuneração justo, no qual a gente permita uma remuneração satisfatória para o colaborador, existe um efeito em cascata. Ele não falta, ele é fiel à empresa, ele tem uma boa qualidade. E isso vai levar para um plano de carreira para aquelas pessoas que queiram, né, fazer carreira dentro desse modelo. Mas eu vejo, olhando para o nosso modelo de negócio, esses pilares muito bem desenhados. Bacana. Luísa? Eu vejo que tem a parte da empresa e a parte do colaborador, né? Então, é muito importante estar buscando atualização profissional, estar buscando trazer técnicas novas, estar trazendo melhorias, oportunidades de melhoria, abrindo novos negócios, abrindo novos clientes. Então, isso vem muito do interesse do colaborador, junto com a proatividade e também a capacitação, né? E a empresa de identificar isso e sim, abrindo as oportunidades, né? E trazendo para ele onde ele pode estar agregando ainda mais. Trazendo um reconhecimento, trazendo inclusive oportunidades de capacitação com o investimento da empresa também. Então, os vendedores que vão se destacando aí normalmente passam por esse tipo de trajetória, né? Buscando fazer além. Perfeito. Bem, nós já estamos aí no tempo regulamentar quase esgotado, né? Mas tem uma última pergunta aqui que eu acho interessante. As perguntas que não der tempo de responder, depois eu encaminho para vocês. O Marco Antônio de Campinas, ele coloca assim, como equilibrar motivação pessoal com metas e cobranças da rotina? Bom, quem se dispõe, né, a trabalhar com vendas vai ter que se habituar à cobrança e às entregas. Isso é algo que não tem como fugir disso. Então, para aquelas pessoas, né, que não gostam de cobrança, para aquelas pessoas que não gostam daquela sensação, poxa, a gente tem sempre um jargão que fala que vendedor não tem passado, né? Então, ele bate a meta nesse mês que vem a meta é zerada e começa do zero. E é uma verdade, sim, né? Então, mas existem formas hoje da gente manter, né, esses dois pontos bastante equilibrados, né? Eu sempre falo bastante com a minha equipe, eu procuro pregar muito isso, né? Seja justos com os processos, mas amáveis com as pessoas. Então, acho que não é porque eu vou cobrar, né, um vendedor, um líder, que eu preciso faltar com respeito, que eu preciso alterar o tom de voz,
que eu preciso fazer uma cobrança em público. Existem formas e formas de cobrar, né? Para aqueles chefes que tinham no passado, que acha que vai ganhar as coisas hoje no grito, cobrando, ameaçando, penalizando, hoje não funciona mais assim, né? Existem legislações, as pessoas mudaram, então hoje tem que ter cuidado, né, na forma de cobrar. Então não é porque ele tem uma meta, não é porque ele tem um objetivo, ou não é porque ele tem uma baixa entrega que a gente precisa, né, faltar com esses princípios básicos de respeito. Então existem cobranças, formas de falar, existem também oportunidades de desenvolvimento para este vendedor, para esses colaboradores, que vai pautar desde capacitação e até chegar um momento que não tem jeito, vai ter que seguir com a substituição, com a troca, que é um processo natural. Mas existem etapas antes para que se tome essa decisão, que no meu entendimento é uma posição extremista. Então hoje, mesmo a gente que trabalha com vendas e tem equipes, né, que são responsáveis por toda a entrega, então sempre tem que ter esse cuidado com a comunicação, contato com as pessoas e com o dia a dia. Isso faz total diferença, porque um vendedor desmotivado, né, pressionado, ele acaba não produzindo, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que, nós, né, como líderes, né, as pessoas que estão ouvindo, que são líderes também, tem que ter sempre esse cuidado. E isso é perene, isso é constante. Estamos encaminhando para o final já, e agora a gente, ao final, abre a palavra para a mensagem de vocês, para gestores que estão nos ouvindo, e como estruturar da melhor forma possível essa comissão. Embora o que vocês já discutiram aqui, o gestor já deve ter um caderno inteiro de anotações, né? Ele já deve estar muito claro isso. Mas um recado final de cada um de vocês para esses gestores que estão estruturando, ou estão com problemas de estrutura em comissão de vendas, acham que aquela comissão não está entregando o que ele precisa como empresa. O que vocês falariam para esse gestor em pontos principais que ele precisa abordar? Podemos começar com você, Luísa? Bom, eu acho que, num primeiro lugar, quando está se avaliando ou construir ou alterar um plano de condicionamento, precisa mergulhar nos dados, mergulhar nas informações, puxar um histórico, para identificar onde estão os principais gaps e como que um formato de condicionamento pode estar ajudando a resolver esses gaps. Esse histórico, ele realmente é um passo muito importante. Se eu pudesse resumir, seriam dados, é isso? Mix, margem, concorrência, benchmark, concorrência, dores das equipes, pontos nevrálgicos para você estabelecer processo. É isso, Luísa? Isso. Perfeito. E não fazer nada muito drástico também. Exatamente. Tá? Nada muito radical. Não mexer muito com o status quo também, porque afeta a mudança. Vai ajustando alguns pontos, vai vendo como que se reflete dentro das suas dificuldades internas, das fraquezas, né? Uma melhoria contínua. Perfeito. Dimar. Só complementando, acho que a Luísa foi muito feliz nas colocações. Eu vejo para as pessoas que estão formatando um modelo de comissionamento, além desses 5 pontos que foi mencionado, é muito importante a gente ouvir as nossas equipes, né? Não estou querendo ser aqui muito democrático, não estou querendo ser democrático demais, mas é muito importante, porque às vezes a solução ela está dentro de casa, né? Então, quando a gente está fazendo um modelo, construindo um modelo, igual foi colocado aqui na pergunta do nosso amigo, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Então, ouvir essas pessoas exatamente onde dói, né? Claro que a gente tem esses pontos que a gente vai ter que olhar, rentabilidade, tudo isso que foi colocado aqui. Mas muitas vezes a gente pensa um modelo, desenha um modelo com base em estatística, mas esse modelo não é comprado pelos vendedores, justamente porque eles não se sentem parte do modelo. Quando você chama, né, uma equipe 5, 6 pessoas, né, que são pessoas
formadoras de opiniões e fala, a gente está construindo um modelo, a gente precisa de algumas ideias e construir juntos, a probabilidade de aceitação dos vendedores é muito grande, porque partiu deles, né? E muitas vezes a gente acaba deixando, né, por soberba, por achar que já sabe, de ouvir essas pessoas. E é muito rico essa troca justamente para que tenha um modelo, né, de aceitação, porque tudo isso vai gerar rentabilidade, vai gerar o aumento no número de vendas, mas esse modelo ele precisa ser comprado pelos vendedores. Então, quando a gente fala de uma empresa de médio e grande porte, acho que isso é fundamental. Exceto quando a gente está falando, tem 3, 4 vendedores, acho que aí também, não sei se faz muito sentido, mas quando a gente está falando numa escala média e grande, eu vejo isso como ponto crucial. Perfeito, essa cultura mais de respeito mesmo, de integração. De integração, de modelo, de construir juntos o modelo. Estou pensando nisso, o que vocês acham? Faz sentido para vocês? O mercado hoje aplica dessa forma. Tá. Então, acho que quando o modelo é construído a 4 mãos, envolvendo essas pessoas, a probabilidade de dar certo é muito grande. Eu faço muito isso, né, dentro do nosso modelo de negócio. Quando eu vou mudar algo drasticamente, eu sempre procuro envolver todas essas pessoas justamente para sair do outro lado e trazer um modelo que seja efetivo. Ah, perfeito. Que ótimo, viu? A escolha de vocês foi por ser executivos de muita entrega, muita performance, mas independente de ser uma indústria, né, de sucessão mais familiar e uma corporação em nível até internacional, a gente percebe que os modelos se aproximam, né? São modelos de respeito ao cliente, respeito às equipes, de performance como mérito para você crescer na empresa. E o comissionamento sai como consequência desse processo, né? E isso acaba espelhando também para quem está sendo avaliado, para quem está sendo comissionado, para quem está sendo parte desses times. Foi uma escolha muito feliz. Fico contente com a escolha que fizeram de vocês dois, viu? Acho que foi um podcast assim, de muito conhecimento e quem assistiu e quem vai ver depois as edições das falas de vocês vai ter um aprendizado muito grande, né? Espero até que após a conclusão dos cursos de vocês possam vir nos ajudar como professores, viu? Porque tem uma aptidão natural para isso. Então, parabéns. Tá? Então, eu finalizo mais essa edição do nosso Fundacicast, afirmando de novo que o Fundacicast é uma promoção da Fundace, que é uma instituição associada à FEA, Faculdade de Economia e Administração, à Universidade de São Paulo, e que tem aí como premissa básica trazer executivos de sucesso no mercado e que possam nos mostrar como eles conseguiram entregar isso às suas organizações. Nós somos uma entidade de produção de conteúdo, de aprendizado, e precisamos aprender com os melhores. Então, nós estamos novamente fazendo essa atividade aqui e muito enriquecedora, inclusive para os nossos colegas que estão em sala, porque eles também vão receber o conteúdo desse material. Então, eu queria agradecer muito a Luísa, que está lá em Santa Catarina e gentilmente nos cedeu o tempo dela, esteve aqui com a gente nessa quase 1 hora de roda de conversa sem chimarrão, mas foi uma conversa como se fosse uma roda de chimarrão também. Ao Edmar, a figura ímpar aí também, e que trouxe todo o seu conhecimento de muito tempo numa corporação que cresceu, né, se tornou internacional e que é um aprendizado muito grande. E eu abro nesse momento o microfone para que vocês possam fazer aí a saudação final do nosso podcast. Perfeito. Então, agradeço a oportunidade de ter participado. Aí foi uma honra estar participando junto com vocês desse momento. Contem comigo. As melhores coisas. Perfeito. Obrigado, Luísa. Obrigado, professor, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Fundace. Luísa, muito obrigado. Foi muito rico poder ouvir um pouquinho da sua história, que é uma história também inspiradora. Fico imensamente honrado de participar. Me coloco à disposição sempre que precisar. Pode contar comigo nesse programa tão
importante aí para todos. Perfeito. Obrigado, Edmar. Agradeço a todos aí por terem participado conosco. Agradeço a todos pelas perguntas que chegaram. Na medida em que nós conseguimos sistematizar essas perguntas, nós enviamos aos convidados. Os e-mails deles vão ficar também no ar, na disposição, quando esses vídeos chegarem editados, e vocês podem fazer contato com eles também para um aprendizado maior. Obrigado a todos e todas, e até o próximo Fundacicast.